Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e que nós, por nossa vez, estejamos aí com os corações abertos para receber os ensinamentos dele, como essa mensagem que vem nos mostrar um caminho. Eu só vou pedir desculpa antecipadamente, licença, porque eu vou, de vez em quando, ter que tomar água, porque consegui uma alergia, não sei, uma gripe alérgica, alguma coisa desse tipo, e está meio complicado, mas eu acho que dá para falar. Tá? Tomando água, acho que não tem problema. Como foi dito aqui, eu fiquei aqui, falo que eu sou cria do Allan Kardec, porque até mudar para São José do Rio Preto, eu vim de família católica, como acho que muitos de nós aqui, e o Allan Kardec foi a primeira casa espírita que eu frequentei aqui, em São José do Rio Preto, foi onde eu comecei a estudar, a trabalhar, fui para a evangelização, trabalhei na evangelização de 2000, do ano de 2000, se eu não me engano, sim, até 2015, quando eu saí, fui embora para Portugal. E aí também passei pelos cursos, monitoria dos cursos, estudante também, auxiliando lá na sala mediúnica e assim por diante. Eu acho que é uma oportunidade grandiosa de estar aqui. Eu falo que vir a Rio Preto, e não vir no Allan Kardec é como se eu não fosse na minha casa, aqui é a minha casa. Então, eu agradeço infinitamente a oportunidade, agradeço a espiritualidade maior, que eu sei que mentora dessa casa, que me permite estar aqui. É muito importante para mim estar aqui. E hoje, então, foi até interessante essa palestra. Antes de sair de Portugal, eu já sabia que eu viria para cá, e eu mandei uma mensagem para algumas pessoas que eu sei que cuidam de agendar as palestras, pedindo, olha, estou indo, vou estar aí de tal dia até tal dia, se for possível, me coloque em alguma palestra, porque eu gostaria de falar. E aí a Mônica me respondeu, falando, olha, tem tal dia, pode, dá para você ir? Não, dá. Só que na segunda-feira da semana passada, eu vim na sala mediúnica, lá em cima, a sala do Paulo, que era a sala que eu frequentava, e até então eu estava pensando, nossa, eu vou no Kardec, mas assim, tem tanta coisa maravilhosa, falar do Evangelho, falar de Jesus, mas assim, fiquei meio perdida sobre o que falar. Bom, quando eu entrei no Kardec, recebi uma mensagenzinha assim, que eu acho que muita gente aqui recebeu, que chama Silencia, da Joana de Ângeles. E foi muito interessante, porque a hora que eu li, eu voltei lá atrás, eu voltei assim um tempo atrás, quando eu estava aqui, quando eu saí daqui, fui para Portugal, e eu falo que eu fiquei um tempo lá, assim, fazendo retiro espiritual, porque eu ficava sem conversar, às vezes 1, 2 semanas, conversar com ninguém. Então, essa questão do silêncio foi um aprendizado muito grande para mim, muito. E eu perguntava, inicialmente eu parava e perguntava, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Porque assim, eu fui para lá, não sei se alguém aqui conhece, eu moro em Faro. Faro é no sul de Portugal. No verão, que agora, por exemplo, a gente está lá, é um calor horrível. Desculpa, é que eu não gosto de calor, mas é muito quente, como aqui em Rio Preto. Só que no inverno é muito frio. Janeiro a gente chega até 4 graus lá. Aí, além dos 4 graus, tinha chuva e muito vento. Então, eu morava numa casa, lá assim, num quarto de estudante, sozinha. E nas férias, então, os outros estudantes foram embora e eu fiquei sozinha. Então, eu fiquei uns 20 dias sozinha, sem sair de casa. Então, era um retiro espiritual. Aí, para ajudar, a televisão queimou. A senhora da dona do quarto morava em Lisboa, não tinha televisão. E era assim. E eu comecei a pensar, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Porque tinha dia que eu não aguentava mais o computador, eu lia, mas também já não queria mais ler. E eu comecei a perceber essa questão do silêncio. E eu falava, criatura, aprende a ouvir. Aprende a se ouvir. Lembra do que você já estudou. E olha, então aprende alguma coisa com silêncio. E eu percebi que eu falava demais. No meu curso, no mestrado, os professores falavam assim, Maria Aparecida, tu falas demais. Podes falar, mas assim, compartilha com teus colegas, porque eu começava a falar, e eu estava numa fase de muita ansiedade por estar fora do meu país, e eu falava mesmo. Então eu ia, professor, o que o senhor acha? Não, tu falas muito, e falas muito bem, tens conhecimento, mas compartilha, pede para os teus colegas falar também. Então eu fui aprendendo isso. Quando eu chego aqui, eu recebo aquela mensagem falando, silencia. Eu falei, Jesus, isso não é obra do acaso.
né. É assim, porque eu vinha com tanta coisa para falar, para contar, para não sei o quê, e eu falei: "Olha, a gente tem que realmente pensar no que a gente vai falar, quando falar, como e por quê, e para quem". E isso foi muito bonito. E a hora que eu vi, eu falei: "Não, então eu vou falar sobre o silêncio". Eu acho que o momento é oportuno, o momento que o país está vivendo, eu acho que assim, a gente tem muitos momentos oportunos, e eu acho que tudo. Então, eu espero, né, que a gente possa aprender alguma coisa aqui juntos sobre o silêncio. E eu comecei aqui trazendo o significado, né, o que significa silêncio no dicionário. E está lá. É muito direto. Privação voluntária ou não de falar, de publicar, está mudando sozinho, de escrever, de pronunciar qualquer palavra ou som, de manifestar os seus próprios pensamentos. Durante muito tempo, eu pensava assim, em silêncio, nisso, em falar, né, em verbalizar alguma coisa, emitir algum som. E de repente eu olho e falar, e descrever, né, e até dos nossos próprios pensamentos. Então, silenciar é bem isso, né? É a gente tomar esse cuidado, né, com aquilo que a gente está emitindo, seja o pensamento, seja a palavra, seja escrevendo, porque eu escrevo uma coisa aqui, eu não sei onde essa coisa vai parar. Dificilmente algo que eu escrevo fica só comigo, né, principalmente hoje com a questão da internet. Então vamos adiante. E aí tem essa mensagem, que é lá do livro Viva Feliz, de Valdo Pereira Franco, né, que é psicografia do Divaldo Pereira Franco, a mensagem da Joana de Ângeles. E ela já começa muito, muito direto. Eu achei o máximo quando ela coloca essa primeira mensagem. Porque eu acho que aqui, sim, tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. A gente está lá fora, né, quando eu estava até comentando aqui, e lá em Faro, chegam outros canais de televisão, principalmente de televisão paga, mas assim, de canal aberto, que a maioria das pessoas assiste, chega, desculpa falar, se alguém não gosta, mas chega a Record e o SBT, e chega os programas mais, eu falo, aqueles mais difíceis, que só passa violência. E é o que o pessoal assiste. Então, a grande maioria das pessoas, quando a gente pergunta lá sobre o Brasil, eles sabem, a primeira coisa que eles vêm falar é da violência. Às vezes não precisa nem a gente perguntar. Eles vêm falar para a gente: "Nossa, mas o Brasil como é que está, não sei o quê", eu falo: "Olha, tudo bem, está de fato, mas Portugal também tem, né. E aí como é que essa gente vive lá? Como vive em qualquer outro lugar". Eu respondi exatamente assim para uma senhora, porque ela falou: "Como que é aquilo? Como é que se vive lá?". Do mesmo jeito que a senhora vive aqui. E assim, depois eu pensei, falei: "Criatura, precisava responder assim?". Mas não é. É que assim, eu falei: "Tem coisas boas também". Mas aí, se a gente vai assistir só aquilo que é ruim, então pronto, só vai ver o que é ruim. Se a gente, eu falei: "Olha, tem canais de televisão lá ótimos que passam coisas maravilhosas. O Brasil é um país maravilhoso, tem coisas lindas. Mas se a gente for olhar só para aquilo que não presta, é igual Portugal também, tem coisa que não presta. Tem muitas coisas ruins em Portugal, mas a gente procura olhar para aquilo que é bom, para aquilo que é bonito". Então, por que eu estou falando isso? O Joana de Ângeles diz: "Quando alguém estiver sendo acusado, mantém-se em silêncio". A criatura já está sendo acusada de alguma coisa, né. E aí a gente vai, ajudar nessa acusação. É por isso que ela pede lá, ela diz: "Silencia". Eu não preciso sair falando. Muitas vezes, a própria consciência da pessoa já está acusando ela de um tanto que ela não dá conta. Por que que muitas pessoas acabam por cometer suicídio depois de fazer alguma coisa muito, muito pesada? Porque a própria consciência a acusa disso. E aí, se a gente tiver mais pessoas, mais e mais, acusando, acusando, além do que isso, para nós, só vai trazer coisas ruins. É aquela história, a lei da atração, aquilo que eu faço para os outros, vai fazer o quê? Vai voltar para mim. Se eu acuso o outro, muito provavelmente, lá na frente, alguém vai me acusar também. Então, é muito oportuna para a gente essa mensagem da Joana de Ângeles.
E aí ela continua. Os acontecimentos, quando estouram, têm antecedentes que são ignorados pela maioria dos circundantes. Bom, nós estamos aqui numa casa espírita. Eu acredito que todos, ou a grande maioria, acredita realmente em reencarnação, nas vidas sucessivas, e que aquilo que acontece aqui não começou aqui, na grande maioria das vezes. Principalmente quando se trata de alguma situação muito grave. O que a gente vê, principalmente, quando a gente estuda os livros, vê, por exemplo, na sala mediúnica, nas comunicações. Espíritos que vêm aqui em busca de vingança por situações que, às vezes, aconteceu 100, 200 anos atrás. Então, a gente vê hoje lá, alguém chegou e matou, esfaqueou o outro e não sei o quê. E aí já cai matando em cima daquela pessoa, né? Olha, nossa, mas é isso porque ele ouve voz, ele não sei o quê. Não, para. Eu sei por quê? Não sei. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que está para trás. E se calhar nem as próprias pessoas sabem. Então, é pensar nisso. É pensar que a gente está vivendo aqui e agora. Está na mesma família, às vezes com pessoas com quem a gente não se dá bem, dentro da mesma casa, mas a gente está junto justamente para que a gente possa se reconciliar. E não para julgar, para brigar, para separar. E cada vez que eu julgo o outro, seja o outro quem for, né, eu estou, de certa forma, achando que eu sou um pouco melhor do que ele. E nós não somos. Não somos. Estamos hoje numa condição talvez um pouquinho melhor em algumas situações. Porque nós não conhecemos o que está para trás. Nós não conhecemos o que está no nosso subconsciente, naquilo que a gente não faz nem ideia que existe. Tem pessoas que passam uma vida inteira lá, até numa situação, numa vida tranquila, reta, chega lá na idade adulta, desenvolve uma loucura. E chega a matar alguém. Então, nós não sabemos. E ela continua. As coisas nem sempre são conforme se apresentam, mas consoante nos seus valores íntimos, que é o que a gente está falando. Né? Uma situação que aconteceu aqui, agora, que a gente viu, olha, não dá para imaginar. E não dá para imaginar o desenrolar que isso vai ter para frente. Não dá para saber. Agora, vamos supor que isso aconteceu lá na minha casa, ou em alguém muito próximo de mim. Eu posso ter ali a chance de amenizar, de diminuir. Olha, tem uma historinha que eu gosto muito, que fala que a gente pode ser a ponta, o meio ou o fim do cordão, do barbante ou do cordão. Não sei se vocês já ouviram. Quando que eu sou o começo? De repente, uma situação começou lá, aconteceu uma coisa muito ruim, alguém chegou e me fez algo muito ruim. Eu sou o começo. Eu posso ser o meio se eu pegar aquela mesma situação, olha, a pessoa me fez aquilo, eu vou me vingar dele, ou eu vou me vingar em alguém que ele gosta, ou eu vou chegar dentro da minha casa, eu vou brigar com todo mundo, eu levo aquilo para casa, assim, com aquele nervoso, aquela revolta, causando tumulto, causando desarmonia. Eu sou o meio do barbante. Eu posso ser o fim do barbante ali mesmo. Aquela pessoa me fez algo que eu não gostei, que me magoou, que me prejudicou, eu posso parar e falar, olha, eu não gostei. Mas o que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer por essa pessoa? Será que ela está na sua sã consciência? Será que ela fez porque ela quis ou porque alguém fez isso lá atrás com ela? Então eu posso acabar aqui mesmo. Olha, deixa isso para lá e pronto, eu vou, sei lá, fazer uma prece para ela, ou eu não vou nem fazer isso, mas isso não vai me prejudicar, não é isso, vai estragar o meu dia. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente pode fazer. E isso, alguém pode perguntar, Maria Aparecida, o que isso tem a ver com o silêncio? Tem tudo. É silenciar
diante de uma situação que poderia causar um tumulto, uma revolta, uma desarmonia. É silenciar o teu coração, é silenciar o teu pensamento. E a benfeitora continua: não faça coro com as acusações expostas. O delinquente e o infeliz pecador merecem, quando menos, comiseração, sentimento de piedade e compaixão, e oportunidade de reeducação. Vamos pensar. Todos nós somos filhos de Deus, não somos? Todos. Todos nós viemos da mesma origem. Todos nós temos a mesma essência divina. Todos, sem exceção. Ah, mas e aquela pessoa que lá não sei quando matou dessa forma? Ele tem. O que ele faz é outra história. Ele veio da mesma origem que nós. Ele foi criado por Deus da mesma forma. Os caminhos que ele tomou pela vida é outro. Eu estou aqui hoje, eu não sei quais foram os caminhos que eu tomei no meu desenvolvimento espiritual. Como espírito, eu não sei quantos anos eu tenho. Eu não sei quando eu fui criada. Eu posso ter, sei lá, quantos anos, e eu fui um espírito tão complicado que eu só consegui chegar hoje aqui desse jeito, só consegui chegar agora, em 2018, desse jeito. Diferente de outros que podem ter tomado caminhos mais curtos, aceitado melhor as situações da vida, aceitado melhor as leis de Deus. Então, nós não sabemos. Então, pensar que, olha, se fosse alguém da minha família, se fosse comigo, como que eu gostaria que fosse? Como que eu gostaria de ser tratada? Eu gosto muito, né, dessa perguntinha que a gente se faz, da questão da empatia. Se fosse comigo, como que eu gostaria de ser tratada? E aí jogar isso para o outro, independente de quem for essa pessoa. Eu lembro que há muitos anos atrás eu assisti uma palestra aqui no Allan Kardec, e o palestrante falou muito disso. E ele deu o exemplo do Hitler. Porque ele falou, quando se fala do Hitler, todo mundo já torce o nariz, porque ele foi isso, ele fez aquilo. Realmente ele fez. Ele foi um espírito dificílimo. Mas ele já tem tanta gente, mas tanta gente pensando mal, emitindo energias negativas para ele, que quando eu pensar, eu vou fazer uma prece para ele. Porque imagina quantas pessoas que devem fazer uma prece hoje para o Hitler, no mundo. Então ele falou, quando a gente lembrar de alguém que fez algo muito ruim, seja para quem for, em que época for, a gente tem que imediatamente, já tendo o conhecimento que nós temos, a gente tem que orar para essa pessoa, pedir por ela, para recuperação espiritual, para que ela caia em si, para que ela acorde para as leis divinas. E lembre que ela é um espírito, que ela é uma criação de Deus e que ela tem um caminho para cumprir. E eu nunca mais esqueci dessa palestra. Então, eu não vou dizer que eu fiz todas as vezes, mas sempre que eu lembro, eu procuro fazer isso. Porque julgar o outro, né, independente de por que eu estou julgando, do que ele fez, é muito complicado. É a gente acabar aí, como eu já disse antes, querendo se colocar num pedestal e olhar o outro de cima. E nós não podemos fazer isso. Jesus não fez isso. Então, imagina se nós vamos fazer. Os exemplos que nós tivemos aí dos grandes espíritas, não fizeram isso, não fazem. E eu trouxe aqui, falando do silêncio, porque não poderia deixar de trazer do silêncio na hora da prece. A gente está falando de silenciar o nosso pensamento, procurar pensar no que a gente vai falar, no que a gente vai escrever, né? Para quem, o que a gente vai falar. Não podia deixar de falar da prece, que é o momento mais sublime de silêncio, né?
E está lá no Evangelho, quando Jesus já nos ensinava essa questão do silêncio, muito lá de trás, em quantas e quantas vezes ele saía para orar. E aí, quando lhe é perguntado, né, como orar, e ele responde, que quando quiserdes orar, entrar para o vosso quarto. O quarto pode ser o meu quarto, 4 paredes, mas é aqui dentro. E fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto, em silêncio. Em silêncio. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, olha a importância do silêncio para nós. Da gente parar o nosso pensamento. É difícil a gente parar de pensar, né? Parar o nosso pensamento ou tranquilizar o nosso pensamento, mas é possível. E principalmente nessa hora da prece. E a prece eu falo que é assim, é uma ferramenta muito boa. Desculpa falar de ferramenta, mas para esses momentos principalmente. Porque quando a gente quer mudar o nosso pensamento, sair, olha, eu estou aqui pensando alguma coisa assim, seja de quem for, né? Às vezes eu estou pensando alguma coisa de alguém que me fez algo. Se eu conseguir mudar imediatamente e fizer levar um pensamento e fizer uma prece para essa pessoa, muda completamente. Muda completamente o ambiente, o meu ambiente interior. Muda completamente. E Jesus nos ensina isso. É sair mesmo do barulho, do burburinho e voltar para nós. Silenciar é isso, é voltar para o nosso coração, né, para o nosso mais íntimo. E pensar em coisas boas e assim, algo que não vá prejudicar, que não vá nos retornar de forma negativa e assim por diante. E para a gente ir finalizando, eu trouxe uma mensagem que eu encontrei como sendo uma psicografada pelo Chico Xavier. Se não for, peço desculpas, mas eu encontrei como sendo dele, eu achei muito bonita e eu acho que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Chama o silêncio, por sinal. Onde quer que você esteja, seja a alma desse lugar. Então, ser a alma do lugar é ser a essência, é aquilo que tem de mais leve, de mais sublime, né, daquele lugar. Ver se não pulou. Não. Discutir não alimenta. Reclamar não resolve. Revolta não auxilia. Desespero não ilumina. Tristeza não leva a nada. E lágrimas não substitui suor. Irritação intoxica. Deserção agrava. Calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males, só existe um medicamento de eficiência comprovada. Continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o concurso sábio do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros, não será bom para nós. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas chatas chateiam pessoas. Pessoas amarguradas amarguram pessoas. Pessoas santificadas santificam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Isso, gente, é uma das coisas mais perfeitas que eu já vi. Às vezes a gente não se dá conta que como a gente está vivendo, o que a gente faz, no lugar que a gente está, vai interferir nas outras pessoas. Tem um vídeo que ele rola na internet, que é de uma pessoa que chega dentro de um ônibus, não sei se alguém aqui já viu, e ele começa, olhando no celular, ele começa a rir, a dar gargalhadas. E, incrivelmente, as outras pessoas começam a olhar para ele e a rir também. Estão rindo dele, não sabem do que estão rindo, mas é uma prova, é uma coisa muito simples de que aquilo que a gente faz vai contaminar quem está ao nosso redor.
Então, se eu estou num lugar, preste atenção, vocês podem até fazer esse teste. Se eu chegar e começar num lugar, numa sala, e começar a conversar com alguém, falando bem de outra pessoa ou falando mal, imediatamente vai ter alguém, assim, as pessoas começam a ouvir e começa muitas vezes aumentar a história. Olha, mas eu vi aquilo. Começa a contar uma coisa para ver. O nosso comportamento, ele vai realmente interferir no lugar que a gente for, no lugar que a gente entrar. E dentro de casa, então, nem se fala. Então, se eu puder chegar na minha casa e assim, procurar ser o mais tranquilo, o mais alegre, manter a calma, procurar silenciar como a mensagem nos fala, né, procurar ver o que é que eu vou falar, o que eu vou comentar, o que eu vou compartilhar nas redes sociais, nós vamos ver como que isso vai também interferir, vai mudar muitas vezes dentro da nossa casa. E a mensagem continua: acorde, se cubra de gratidão, se encha de amor e recomece. O que for bênção para a sua vida, Deus te entregará. O que não for, Ele te livrará. Um dia bonito nem sempre é um dia de sol, mas com certeza é um dia de paz. E eu achei muito bonita essa lição. Ele não cita o silêncio, a palavra, nenhuma vez, mas nem precisa, porque vem trazendo como que a gente deve fazer, o que a gente pode ser, para que a gente tenha essa paz. E o que é o silêncio, a paz, senão o silêncio interior? Não tem coisa mais deliciosa no mundo do que a gente estar em paz. Sentir realmente a paz. É muito gostoso. Você acordar de manhã e falar: nossa, gente, que delícia, eu dormi a noite toda maravilhosamente bem, eu acordei bem, senti aquela leveza interior. Olha, no meu coração não tem nada assim que eu possa falar: olha, eu estou com raiva disso. Não tem. É delicioso. É muito bom. E isso para os nossos pensamentos também. Né? O nosso pensamento, a gente, às vezes, eu falo que o meu pensamento ele gira a não sei quantos por hora, mas às vezes eu consigo parar. Né? Eu falo: criatura, para um pouco, e eu paro para observar o pôr do sol. Eu faço questão de sair para observar o pôr do sol, para andar, para parar, para silenciar a mente. Isso é muito bom. E a mensagem ela vem trazendo justamente isso. Né? Então, o que eu gostaria de trazer hoje era isso, que a gente conseguisse colocar um pouco em prática essa mensagem que é tão linda, que é tão curta. É isso, é um papelzinho assim, e que é tão linda. E que nos fala de uma coisa tão importante para a nossa vida, que é o silêncio interior. E que a gente muitas vezes não consegue. Né? Às vezes tem pessoas que chega entre casa, liga já o som muito alto, porque tem que ouvir música muito alta, não sei o quê. Faz o contrário. Entra em casa, tira o som, desliga. Eu gosto muito, desculpa estar dando meu exemplo, mas assim, eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é tirar o sapato, porque eu quero pisar no chão. Né? E ouvir o nada. Ouvir o barulho de dentro de casa. É muito bom. E eu falo que quando a gente fala, tem duas coisas que eu aprendi. Uma, que a primeira pessoa que ouve é a gente. Outra, é que a gente tem que tomar cuidado com o discurso vazio. O que é o discurso vazio? É aquilo que a gente fala, mas nunca fez. Eu estou falando, mas eu não sei como é que é. Então, um pouco do que eu estou falando aqui é porque realmente eu costumo colocar em prática. E estou aprendendo muito, 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 muito. Eu falo que aqui no Allan Kardec, eu trabalhava, eu gostava muito de falar e na evangelização, em tudo, e aí eu fui lá para Portugal. Lá o centro é desse tamanho, né, tem os trabalhadores e eles assim, eles são meio fechados. Eu fiquei querendo trabalhar, não, mas olha, a gente tem um curso, você quer fazer? Eu vou estudar. Então eu estou aprendendo a ouvir. Então eu ouço palestra, assisto as palestras igual aqui, é um pouco diferente daqui, e estou estudando. E aí eu paro, falei: criatura, você viu só? É hora de você aprender. Então, essa questão do silêncio, aí eu fico meditando naquilo que eu estou ouvindo, naquilo que eu estou aprendendo, aquilo que está sendo trazido.
E eu acho que é por aí, né? Então, eu espero ter contribuído um pouquinho aqui e que a gente possa sair daqui, né, com essa mensagem, silenciar um pouquinho, né, e o nosso coração, deixar, né, calar os ensinamentos do Evangelho e lembrar, né, como diz a mensagem lá do final, que pessoas amadas, pessoas transformadas, transformam pessoas e que nós possamos transformar um pouquinho. Se a gente conseguir transformar uma pessoa por onde a gente passar, já está bom demais com aquilo que a gente está aprendendo e está colocando em prática. Tá? Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos acompanhe em cada passo e que nos faça cada vez mais fortes, né, para conseguir silenciar e ouvi-lo, né? Tudo aquilo que ele tanto fala para a gente. Obrigada.